amadas, uma alegria estar aqui com vocês, mais um Evangelho da tarde. E abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né, que acho que todos conhecem, todos já devem ter em casa, espero que sim, senão a gente arrumam aqui, né, para quem não tiver. E no seu capítulo 1, que a gente já está começando novamente um ano, né? Estamos abrindo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não vim destruir a lei. Palavras de Jesus. E Kardec é interessante também que ele coloca no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Parece que ele até fala, né? Para todos, que o Espiritismo também não veio destruir a lei. É uma continuidade. É bem interessante a gente refletir sobre isso também. Então, hoje a gente vai tentar entender o que Jesus quis dizer com isso, as palavras de Jesus, né? Que lei seria essa? Que ele não veio destruir, e ele veio cumprir, ele fala, eu vim cumprir a distinção das leis. Jesus como a segunda revelação. A gente tem a primeira revelação aí com Moisés, Jesus a segunda revelação. E a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Assim, mais ou menos, está o capítulo 1 do Evangelho, ele está dividido assim. O convite também é que todos possam ler depois na íntegra, que é interessante também a gente ter a nossa própria reflexão depois. Então vamos lá. O que diz o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, não desaparecerão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto, que era a menor letra do alfabeto grego. Então, tudo tem que ser cumprido. Então, Jesus falou isso, que não veio destruir a lei. Jesus, para a gente voltar no tempo e se conectar naquele momento, ele era judeu e ele nasceu, né, sob as tradições dos profetas e de Moisés, que era um grande legislador, líder, né, do povo judaico. E o que a gente hoje fala de Velho Testamento? O Velho Testamento é Moisés e os profetas. Jesus, a partir de Jesus, a gente tem o Novo Testamento. E Jesus, ele afirmou assim, que ele não veio destruir a lei. Quando ele fala isso, nos dá uma ideia de obediência, não é? De ordem, submissão à lei. E ele fala assim, complementa, que ele veio cumprir. Cumprir a lei é que ele iria realizar a lei. Ele ia completar a lei na vida dele. E que lei seria essa, né? Porque às vezes a gente pode, olhando a história de Jesus e vendo tudo que ele fez, tudo que ele nos trouxe de legado, né? Ele foi muito combativo contra as leis que eram injustas, né? As injustiças. Mas por que ele fala, né, que ele veio? Que lei que ele veio cumprir? E aí
a gente tem que entender que ele veio cumprir as leis divinas, as leis de Deus. Que tem uma distinção entre as leis de Deus e as leis dos homens. As leis de Deus, na época Moisés, quando subiu no Monte Sinai, né? Ele subiu, tinha um povo judaico, né? Ele subiu ao monte e ele era um médium de efeitos físicos. Depois de descer, ele trouxe escrito na pedra os 10 mandamentos de Deus. Então houve essa primeira revelação, os 10 mandamentos de Deus. E Jesus, quando fala que veio cumprir as leis divinas, ele veio cumprir essas leis de Deus. As outras leis ele combateu. Ele não compactuou com aquelas leis de injustiça, de hipocrisia, dos fariseus, né? Que falavam uma coisa, mas no fundo era outra coisa. Quem se lembra também da lei, né, de apedrejamento da mulher adúltera, que Jesus não compactuou com aquilo tudo. De trabalhar aos sábados, né, que era uma lei dos homens, né, que não podia trabalhar aos sábados, ou fazer as curas, que Jesus tinha esse dom também, né? E ele nunca deixou ninguém esperar. Ele agia com a boa vontade. Seguindo o quê? Seguindo as leis de Deus. Mas a gente sabe que o povo ainda precisava evoluir, não é? A gente vem numa trajetória de evolução como humanidade. E muitas coisas que lá atrás, se a gente olhar até a nossa vida, né? Quantas coisas que, se a gente olhar 5 anos atrás, coisas que a gente poderia achar que era certo, e hoje não acha mais. Imagina um povo, né? Na época lá de Jesus, um povo que era escravo, não tinha liberdade, não estava acostumado a ter. Eles eram escravos, né, dos egípcios, o povo hebreu, e Moisés auxiliou nessa libertação. Ficaram lá 40 anos também procurando a terra prometida. Então foi o tempo também, 40 anos é quase uma geração, né? É um aprendizado. Ele estava ensinando aquele povo. Talvez nós também estivemos lá, não é? Porque somos espíritas, eu acredito que a maioria aqui sim, e acreditamos na reencarnação. Essa não é a nossa primeira vida, não é? E nós podemos ter também passado por aquele tempo que a gente não entendia direito o que eram as leis de Deus. E Moisés tinha que ser enérgico, tinha que ser até durão, né? E misturava-se as leis. Parecia que algumas leis dos homens eram as leis de Deus. Ele colocava isso, né? Como Deus que pune. A gente faz isso muito, né? Às vezes com as crianças, né? Olha, Deus castiga. Às vezes a gente ainda fala, né? Que castiga. Mas é uma coisa que a gente traz, porque a gente quer botar um pouco de medo, né? Olha, Deus está vendo. Aí eles ficam todos, né? As crianças ficam todas. Deus ouve tudo, Deus vê tudo. Deus é onipresente, é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas aí a gente tem que falar com a criança uma linguagem que ela saiba. Então, naquela época de Moisés também, não é? Só que Jesus era um espírito mais elevado. Ele foi o espírito mais puro que veio até aqui à Terra. Então, imagina a dificuldade, né, dele viver aquele momento.
primeiro é a descida, né? Porque o espírito de luz descer até a terra, se materializado, né? Que ele já estava lá, ele não precisava, ele foi ele é o grande governador do nosso planeta, né? Então ele não, se falasse assim, ele cumpriu o que tinha que cumprir, né? Em termos de evolução, mas ele veio. Então, teve sofrimento para ele? Teve, né? Mas assim, não é o sofrimento, é diferente. A gente até não consegue entender, porque a gente ainda também está longe, né? De alcançar esse nível de pureza, de evolução espiritual e moral que Jesus tem. Mas a gente está caminhando. A gente está caminhando. E isso que é importante a gente saber entender e não desanimar, né? Às vezes a gente desanima, mas a gente não desanimar, que a gente também fazemos parte desse rebanho do Senhor. Todos nós somos as ovelhas do Senhor. E ele disse que nenhuma se perderia, não é? Nenhuma. Então a gente também. Então a gente está caminhando e com ele do lado. Isso que é o mais importante, que Jesus está conosco. E ele veio à Terra nessa missão de amor por todos nós. Então, Moisés, que veio com a missão de trouxe também, né, os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, o Evangelho ele lista também nesse item 1. Vamos falar para a gente lembrar que é importante. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente sempre ensina para as crianças, né? Amar a Deus em primeiro lugar. Deus está acima de tudo, né? O segundo é não tomar seu santo nome em vão, não blasfemar, o nome de Deus. O terceiro, guardar, no caso os judeus, sábados, né? Domingos e festas. Guardar um dia para você glorificar a Deus, para você louvar, se conectar, a gente também tem, né? O quarto é honrar pai e mãe. O quinto é não matar. O sexto é não cometer adultério. O sétimo, não roubar. O oitavo, não prestar falso testemunho, não mentir. O nono, não desejar a mulher ou o homem do próximo. E o 10º, não desejar as coisas alheias. Então, falando esses 10 mandamentos de Deus, né? Jesus ele consegue resumir também e ele fala, se vocês estão com dificuldade de seguir, os 10 são bons porque a gente consegue ver a cada um, né? E a gente olhando, pode ser que em algum desses a gente tenha mais dificuldade de cumprir, cada um individualmente, né? Então eu posso ter um problema com o 10º mandamento de Deus, que é a inveja. Eu posso ter um problema com o 7º, que é não roubar. Cada um pode ter uma dificuldade maior. Eu posso ter uma dificuldade com honrar pai e mãe. Posso ter uma dificuldade maior de cumprir esse mandamento de Deus. Ou eu posso ter em relação até o primeiro, que é amar a Deus. Então, essas são as leis divinas, as leis que Jesus veio cumprir. E a gente também precisa cumprir, né? A gente também precisa se esforçar nesse cumprimento. Ninguém é perfeito ainda, não é? Porque perfeito
é uma escala que está muito acima ainda, mas a gente também não pode alegar que não conhece, que desconhece, que não sabe as consequências, né? De descumprir a lei ou diante de tanta luz que a gente hoje tem, que o Espiritismo nos traz, né? Tantas obras, tantas e tantas, só a codificação espírita, a gente são 5 obras, mas tantos livros, né? Mais de 400 livros de Chico Xavier com a psicografia. Então são tantas mensagens do mundo espiritual para a gente dizendo: é esse o caminho, se esforça, você não está sozinho, você não está sozinha, você errou, mas você está tendo uma nova chance agora, hoje, não é? E a gente não adianta a gente alegar que não sabe, que a gente é ignorante no sentido de não ter mais, né? Aquele que, quando a gente fala, né? Que o índio matava, mas não tinha essa consciência, né? Se a gente mata, a gente sabe que a gente está transgredindo uma lei de Deus, né? Então, é um caminhar, né? A gente está caminhando e a gente está conseguindo. É importante a gente saber isso, que a gente está conseguindo, passo a passo. Hoje, essa encarnação minha, nossa, é melhor do que a anterior. Está sendo melhor. A menos que eu incorra no mesmo erro e queira ficar que nem o aluno repetente, né? Que repete, quer repetir sempre a mesma. Tomou bomba, né? No final do ano e continua repetindo o mesmo erro. Mas a gente já não tem mais tempo para isso, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Quantos espíritos que estão aí na fila para reencarnar, não é? E a gente está aqui, está vivo, está aqui, está encarnado, né? Porque somos espíritos eternos. Entender isso também, né? Porque às vezes a gente, mesmo sendo espírita, às vezes a gente esquece que temos a eternidade, mas Deus conta conosco agora, né? Jesus conta conosco nesse trabalho dele. Ele conta agora, não na próxima. Na próxima encarnação também, mas ele está contando agora. Então cada um tem um papel importante nessa construção. Porque a mensagem de Jesus, que aí é a segunda revelação, eu só não diferenciei muitas. A diferença entre as leis de Deus e dos homens é essa mesmo, né? As leis dos homens, as leis civis, elas vão modificando ao longo do tempo, né? Então, leis que eram absurdas lá atrás, ou quer dizer, que faziam sentido lá atrás, hoje não fazem sentido. E isso vai mudando. Se a gente pegar daqui até 1000 anos, muitas coisas que a gente, de repente, leis a gente tem hoje, não vão fazer sentido para eles lá. Ou quando a gente estiver lá, né? Daqui a 1000 anos, se a gente imaginar assim. Mas então, a mensagem de Jesus, que é a segunda revelação, primeira Moisés, a segunda Jesus, é a lei de amor, é a prática. Ele nos dá como fazer. Ele nos fala que é possível fazer. O que de repente pode ser distante, ele fala, é possível. Então, ele nos ensina ele resumiu, né, os 10 em amar a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo, né, como a você mesmo. Então, eu olho para você, para todos, eu tenho que ter esse olhar de irmandade,
de amor, de não julgamento, de fraternidade. E é isso que Jesus pede para nós. E às vezes a gente preso nas nossas correrias da vida, nas nossas lutas também, né? Às vezes a gente esquece de olhar o outro, né? O outro com esse olhar de compaixão que Jesus nos pede. Então, ir em direção ao outro, sem julgar, entendendo a dor do outro e dar a mão como irmão. Então, olhar como espírito mesmo, né, que a gente é, sem ver diferenças. Porque depois que a gente desencarna, a gente tem a claridade, né, também, do que a gente planejou, fez o que não fez, tinha que fazer e não fez. Muito arrependimento acontece, né, de desperdiçar tempo, preocupações que são totalmente desnecessárias, né? Se a gente tivesse essa conexão maior com Deus, essa confiança em Jesus, a gente passaria mais tranquilamente pelas coisas que a gente tem que passar, pelas provas, pelas, né, dificuldades, porque todo mundo tem as suas dificuldades, as suas provas para passar. Mas a gente precisa realmente fortalecer essa nossa conexão com o mais alto. E quando a gente está muito aqui, né, muito na matéria, no que fazer, no dia a dia, na correria, a cabeça nem pensa mais. Às vezes tem dias, né, que parece que a gente liga o botão e a cabeça vai, você não consegue, você nem vê o que você está comendo. E às vezes a gente tem que parar, né, pôr o pé no chão, respirar, agradecer a Deus por a gente poder respirar, agradecer a Deus por esse momento da gente estar aqui compartilhando o Evangelho juntos, com a chuva que cai, que é uma bênção de Deus das nossas vidas também, né? Para as plantas, para tudo, para purificar o ar. E saber qual é o papel que Deus e Jesus espera de nós. Porque Ele veio nos falar do reino, o reino dos céus, né? Ele veio nos dizer que a verdadeira vida não é essa aqui que a gente está na luta. Eu quero, né, conquistar mais, eu quero ganhar mais, eu quero cargo, eu quero isso, eu quero. E o que eu estou fazendo pelo meu espírito, né, na minha moral, no ser? Como é que ser que eu vou estar sendo melhor? Porque depois não vai interessar a conta no banco, a pós-graduação, né? Mas o que é você? O que você está levando, né, de bagagem espiritual, moral? Eu aprendi, o que eu aprendi, o que eu melhorei. Então Jesus conta com a gente. Ele nos mostrou isso, que a verdadeira vida não é isso. Eu estou passando por dificuldade, estou. Mas você pega com Deus. Você pega com Deus, você não está sozinho. Sente o amor, a vibração que você é, que os bons espíritos te envolvem também, não é? No momento de dor. Respira, se conecta com o alto que você vai conseguir ouvir. Às vezes a gente não ouve nessa correria, nessa loucura, né? E ele nos mostrou esse caminho a seguir. O caminho a seguir é esse. E como que eu faço para me reconciliar com Deus? Porque às vezes eu não tô, ou eu briguei, né? Ou eu tô revoltada, eu não aceito algumas injustiças que eu acho que é injustiça, que eu passo.
mas saber que a lei de Deus também existe, como a lei do retorno, né? Do plantar e colher. E como somos espíritos, não temos só essa vida, né? Tivemos outras também. Incorremos em outros erros também, né? E a gente precisa também ter essa correção de rota também. Então, muitas coisas que a gente acha, dizem, né? Há muitas injustiças, mas não há nenhum injustiçado. Não há nenhum injustiçado. Então, que a gente confie em Deus. Confie em Deus porque Ele sabe de tudo. E Ele sabe o que é melhor para nós. Não é? Ele é o Pai. Se a gente pede o pão, Ele não vai dar pedra. E às vezes o que a gente pede para Deus, Ele sabe se Ele for dar aquilo que a gente pede, vai ser a nossa perdição. A gente não está preparado. Então, que a gente possa confiar mesmo, né? Tudo é para o bem. Tudo é para o nosso bem. E tentar fazer essa conexão firme com Jesus. Na hora da dor, na hora da dificuldade. Todo dia, né? Tem que ser assim, diariamente, conversar, ter Ele próximo do coração. É um trabalho interno, né? De cada um. Então, a gente tem que se... O que eu vou fazer? Vou estar mais pertinho de Deus? Como? E Ele conta com cada um o seu talento, com aquilo que já conquistou. Aonde você está, você pode fazer diferença. Já passei da idade. Não. O espírito não tem idade, né? Então a gente tem que trabalhar. A mensagem sempre é essa. O curso Consolador Prometido é isso, né? Cristo disse: se me ameis, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. É o Consolador Prometido, o Espiritismo, que descortina muitas coisas que estavam ainda com o véu, né? E só para a gente encerrar, tentar passar uma mensagem. Uma mensagem desse livrinho Companheiro, de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. E ele fala assim, em horas de crise, porque sempre às vezes a gente passa, né, e está na dificuldade, estamos aqui na Terra. Então vamos ver o que o nosso irmão Emmanuel fala. Em horas de crise, acerena o coração inquieto e segue para frente. Se erraste, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. Abençoa os que te deixaram em caminho, porque nem todos conseguem cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. Agradece aos que te amparam e auxilia aos que possuem menores recursos que os teus. Trabalha para o bem, onde estiveres e como estiveres. Não esperes santificar-se para servir, porque ainda somos criaturas humanas, com os defeitos inerentes à nossa condição. E por isso mesmo, Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Nunca descreias do poder de progredir e melhorar, à custa do próprio esforço. Alegra-te constantemente, para a gente viver feliz. Capacita-te
de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. Se alguém te ofendeu, esquece. Reflete em quantas vezes teremos ferido alguém sem a mínima intenção e cobre o mal com o bem. Isso é importante, né? Se ouvires referências infelizes acerca de alguma pessoa, medita nas boas ações que essa criatura terá praticado ou nas boas obras que terá desejado fazer sem que isso lhe fosse possível. Pensa no bem e fala no bem. Abençoa sempre. E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confie em Deus, na certeza de que Deus amanhã nos concederá outro dia. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.